Após vitória no Equador, seleção brasileira desembarca durante a madrugada em Manaus, recepcionada com festa da torcida. E jogadores aproveitam um dia de folga para conhecer a cidade e não escapam do assédio dos torcedores, que não perderam a oportunidade de registrar o momento ao lado dos atletas. Amazonas registra aumento de mais de 700% no número de queimadas no primeiro semestre do ano, segundo o levantamento do Greenpeace. Polícia Civil prende pistoleiro de facção criminosa acusado de pelo menos 25 homicídios na capital. E ainda nesta edição, universitários amazonenses têm projetos sobre empreendedorismo premiados nos Estados Unidos. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta sexta-feira, dia 2 de setembro, que já está no ar. Boa noite. A seleção brasileira principal masculina já está em Manaus desde a madrugada desta sexta-feira. Após a vitória de 3-0 contra o Equador em Quito, os jogadores e a comissão técnica seguiram direto para Manaus, onde foram recepcionados com muita festa no aeroporto e também no hotel onde estão hospedados na zona centro-sul da capital. O voo que trouxe a seleção brasileira pousou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por volta das 3 horas da manhã. Uma multidão de torcedores aguardava os jogadores brasileiros passar pelo saguão do aeroporto. Pela criança a gente faz tudo, né? Mesmo nessa hora acordando, né? Nem dormindo, para falar a verdade, ele ainda dorme um pouco. Mas aí o pai e eu resolvemos acordar, vamos embora, e ele disse, não, eu vou sim, então estamos aqui. E quem é que tu quer ver? Neymar. A empolgação da torcida no aeroporto era grande, afinal não é todo dia que se vê astros do futebol mundial em terras amazonenses. Algumas torcedoras fanáticas pelo atacante Neymar aproveitaram e fizeram a festa. O pequeno Yuri, de 13 anos, lamentou não ter visto os ídolos de perto. Eu vou ficar muito decepcionado, mas vou tentar ver ele lá no estádio também, porque eu vou pro jogo e eu vou tentar ver ele lá. Do aeroporto, a seleção brasileira foi direto para o hotel, onde também havia muitos torcedores. Por causa do cansaço da viagem, os jogadores brasileiros não chegaram tão empolgados na capital amazonense. Alguns mostraram uma descontração e, é claro, não poderia ser diferente. O Brasil jogou bem, venceu o Equador e, de quebra, ainda quebrou um jejum que durava 33 anos. A vitória sobre o Equador levou o Brasil a 12 pontos nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Nesse momento, a seleção brasileira ocupa a 5ª posição na tabela. Resultado que motiva não só jogadores, como também a torcida. Pode ser, a vitória empolgou, né? Vamos ver no jogo contra uma seleção mais forte, né? Mais equilibrada, com jogadores de mais destaque. E já tem um palpite para esse jogo aqui em Manaus? 2-1 Brasil. E hoje foi dia de folga para os jogadores que aproveitaram para passear pela cidade. E com isso, alguns torcedores puderam ter um contato mais próximo com os atletas que na próxima terça-feira encaram a Colômbia no primeiro jogo em solo brasileiro, sob o comando do técnico Tite. Em frente ao hotel, a torcida também não desiste de conseguir uma foto, um autógrafo, mas a partir de amanhã começam os treinos e quem tem os detalhes é Neto Cavalcante. Aqui na porta do hotel onde a seleção brasileira está hospedada, torcedores de plantão em busca de ver algum jogador, tirar uma foto, conseguir um autógrafo, e não é que alguns deles conseguiram. Dá uma olhada só. O Gabriel saiu ali da van, veio tirar fotos com uma torcedora, foi ovacionado pelos torcedores que estavam aqui na frente do hotel, os jogadores que chegaram nesta madrugada e por conta disso não treinaram na manhã de hoje. A comissão técnica preferiu poupar esses jogadores e treino mesmo só amanhã.
amanhã. Já que eles não treinaram, tiraram o dia de folga. Alguns jogadores passearam pela cidade. Você vê aí foto do Casemiro e do Marcelo, que foram até um restaurante localizado em um shopping aqui na cidade, tiraram fotos com os fãs. E aí a torcida amazonense está fazendo uma grande festa aqui em Manaus nesses dias que antecedem o jogo do Brasil contra a Colômbia. A Colômbia que está marcada para chegar esta noite por volta de 8h30 da noite. Eles desembarcam aqui em Manaus e seguem direto para um hotel localizado lá na zona sul da cidade, no distrito industrial. A seleção brasileira treina amanhã às 5 horas da tarde, um treino aberto na Arena da Amazônia, logo depois a Colômbia, e aí nos dias seguintes eles também vão treinar sempre nesse horário, às 5 da tarde e às 6h30. Vamos acompanhando tudo aqui na frente do hotel, os torcedores continuam aqui e a gente também para levar toda a informação desse jogo da seleção brasileira, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Neto Cavalcante para o Band Cidade. Um levantamento feito pelo Greenpeace, com base nos dados divulgados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aponta que a temporada de queimadas no país este ano já é considerada uma das piores da história. Só no Amazonas, o aumento dos focos de calor ultrapassa no primeiro semestre, com relação ao mesmo período do ano passado, 700%. Entre os estados da região norte do país, destaque para o Amazonas, onde o registro de focos de queimadas no primeiro semestre do ano teve um aumento de 746% no número de focos em relação à média histórica para o período. No Amazonas, a situação eu diria que é a mais triste, porque a gente vê muita área que ainda tem floresta, mas que está queimando para se transformar em pasto. Os estudos apontam para a maior temporada de queimadas este ano no Brasil. Nesse mês passado, o Greenpeace sobrevoou os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará para compreender melhor a gravidade do problema. 2016 está quebrando recorde de queimadas, então a gente observou nos dados disponibilizados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que o número de focos de queimada e incêndios florestais no Brasil no primeiro semestre foram 81% maior do que a série histórica. Então, a gente resolveu entender melhor como que esses dados estavam se comportando no campo. Então, o Greenpeace saiu para um sobrevoo e visitou alguns estados da Amazônia que continham grandes focos de queimadas e incêndios florestais. Anualmente, a temporada de queimadas na Amazônia começa em meados de agosto. Grande parte do problema tem a ver com o desmatamento, que afeta a fauna e a flora da região. No entanto, segundo informações de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no estado, houve uma redução de 21,65% na quantidade de focos de calor no mês de agosto desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas divulgou um balanço das ações de fiscalização este ano. Já foram 169 autos de infração, totalizando mais de 5 milhões de reais em multas. Somente por queimadas foram 50 autuações, que resultaram em mais de 750 mil reais. O IPAM ele tem agido esse ano nas duas frentes com bastante intensidade, tanto com as ações de educação ambiental como de fiscalização. Nas ações de fiscalizações a gente já fez grandes ações, como o sul do estado, na região do Solimões, região de Presidente Figueiredo, a região metropolitana de Manaus como um todo, e uma das grandes ações que nós acabamos de realizar foi no sul do estado, com mais de 1 milhão em valores de autos de infrações lavrados. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Grito dos Inocentes. O objetivo foi combater e também conscientizar a população em relação à violência doméstica, sexual de mulheres, crianças e adolescentes. Durante a operação foram cumpridos 11 mandados de prisão em várias zonas da cidade. 9 adolescentes foram apreendidos e 2 maiores foram presos. A acusação é de crimes contra a mulher, crianças e adolescentes.
Os presos também respondem por homicídio, respondem por tráfico e respondem por estupro. Então, também, e as suas residências em áreas vermelhas, consideradas vermelhas da cidade, que demandam um grau maior de perigo e de periculosidade dos agentes. Inclusive, alguns dos menores que foram apreendidos hoje, eles respondem por roubo majorado. Já são considerados de alta periculosidade, mesmo ainda com 17 anos. A operação Grito dos Inocentes foi um desdobramento da Caravana da Cidadania nas escolas e comunidades, que é coordenada pela Polícia Civil. Essas palestras são tratadas diversos temas com os adolescentes, né, e com as crianças. Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, dicas de segurança, exploração sexual. São palestras de prevenção e conscientização. A população, ela tem sido essencial nesse trabalho, tanto no projeto quanto na operação de hoje, que é por meio deles que nós conseguimos obter as denúncias e conseguimos atingir o nosso objetivo. Além das prisões, policiais civis fizeram panfletagens esta manhã em várias zonas da cidade. Um homem de 36 anos foi preso acusado de ser o pistoleiro de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios do Amazonas. Os investigadores suspeitam que ele tenha cometido pelo menos 25 homicídios entre os anos de 2011 e 2016. Com ele, a polícia ainda apreendeu armas que estavam guardadas em um sítio na BR-174. David de Souza Pantoja tem 36 anos e é conhecido como Mano D. Ele é apontado pela polícia de ser o pistoleiro de uma facção criminosa que atua no Amazonas. Contra ele pesam acusações de tráfico de drogas e pelo menos 25 homicídios. Toda a população que saiba de mais outros homicídios que ele tenha cometido, vítimas também que compareçam ao DRCO, Secretaria de Segurança Pública, para fazer as denúncias. Temos notícias também de, inclusive, de vítimas dele que foram incluídas no programa de proteção a testemunhas, dada a periculosidade dele. Então, com certeza, uma grande perda para essa facção criminosa que atua em nossa cidade. Haja visto que ele atuava em toda a zona norte da capital do estado. Mano D foi preso na tarde de ontem quando voltava de um sítio de propriedade da família dele na BR-174. Lá, a polícia encontrou este pequeno arsenal de armas. O padrasto de David, Edilson de Souza Pantoja, de 53 anos, que estava no sítio na hora da abordagem, também foi preso, acusado de porte ilegal de arma de fogo. A polícia descreve David como uma pessoa perigosa. Ele é tão frio que numa mesma família há investigações que ele matou a família toda. 3 pessoas de uma mesma família. Ele começou na Zona Oeste, na Compensa, foi para a Zona Norte e voltou para a Zona Oeste para matar. Para prender Mano D, a polícia montou uma operação com a participação de policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado e da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública. A ação foi batizada de Operação Caronte, nome tirado da mitologia grega. O comando é o comando geral da FDN. Eles mandam por mensagens, estabelecem quem deve viver e quem deve morrer, naquele primeiro momento em que eles buscam a sua territorialidade. Com o passar do tempo, ele começou a desvirtuar essas execuções, passando não só a matar traficantes, como os seus desafetos pessoais. Inclusive aqueles que ele achava ou supunha que tinham interesse pela sua mulher, ou que ele se desentendia no jogo de futebol, que eles tinham um campo de futebol que eles sempre frequentavam. Então, assim, ele começou a banalizar esses homicídios. Fim de semana chegando, vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também algumas cidades no interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. As temperaturas variam entre 27 e 34 graus. Em Tefé, a previsão é de tempo encoberto com chuva, mínima de 27 e a máxima não passa dos 29 graus. Mesma previsão para Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Urucará, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Uma pesquisa realizada por estudantes da Universidade Estadual do Amazonas revelou que mais de 50% dos vegetais vendidos nas feiras e mercados de Manaus são impróprios para o consumo, por terem mais agrotóxicos que o permitido. Por isso, mais que saber escolher um legume ou uma fruta, é preciso também saber identificar os produtos mais saudáveis, livres de defensivos agrícolas, que nem sempre são os maiores e mais bonitos.
Uma feira onde as verduras, legumes e frutas vêm direto do produtor para as mãos do consumidor. É de encher os olhos da dona Marta. É tudo mais fresquinho e aparenta estar livre dos produtos químicos que protegem as lavouras. Qual o tipo de produto que a senhora prefere comprar? Sem agrotóxico, né? Mais saudável. Verduras, legumes. É o indicado atualmente, né? Preservar a saúde. Mas será que, por ser uma feira de produtores, tudo realmente está livre de agrotóxicos? A questão foi levantada pelo Ministério Público do Estado, que em fevereiro deste ano criou um fórum de combate aos impactos dos agrotóxicos no Amazonas. Onde entra o fórum vai receber essas denúncias, vai passar para os órgãos competentes, mas ele não se limita a isso. Nós também queremos campanhas educativas, nós queremos informar os agricultores, informar a população dos perigos da utilização inadequada, nós queremos incentivar a produção orgânica de base agroecológica. A olho nu não é tão fácil identificar um produto orgânico daquele não orgânico. Esse aqui, por exemplo, essa couve, ela tem alguns furinhos que normalmente são feitos por lagartas e não se desenvolveu tanto. Por que não se desenvolveu tanto? Porque não levou agrotóxico, não levou defensivo para espantar essas pragas. Ou seja, ela acaba ficando não imune a isso, mas a qualidade é muito superior. A barraca de verduras é do casal Mário e Maria. Os dois moram no distrito de Terra Nova, no município do Careiro da Várzea. É de lá que eles trazem todos os meses para a feira da UFAM a cebolinha, a chicória e a couve. Nós não produzimos muito por causa do... A gente não usa o veneno tóxico, né? Para conseguir espantar a praga. É nessa feira da Universidade Federal do Amazonas, que acontece nas primeiras quintas e sextas-feiras de cada mês, que é possível encontrar pessoas como o seu Mário, que já deixou o agrotóxico de lado e trabalha apenas com produtos 100% orgânicos. Aos poucos, a coordenadora da feira diz que os demais produtores vão abandonando os defensivos. Pulamos como indicador que daqui a 2 anos todos os agricultores que irão trabalhar aqui serão agricultores que trabalharão sem veneno. É o processo da transição do produto convencional para o produto agroecológico. Seu Áureo é um desses produtores inseridos no programa que ainda utiliza agrotóxicos na lavoura. Mas ele garante que o defensivo que ele coloca na couve, por exemplo, é aplicado bem antes da colheita. Mas quando eu boto é com 8 dias. Eu quebro hoje, digamos assim, hoje é sexta-feira. Eu vou tirar a couve hoje, quebrei hoje. Aí eu acabei de quebrar, eu vou logo passar o veneno. Aí só vou quebrar com 8 dias de novo. A busca por alimentos mais saudáveis ganhou um reforço diante de uma pesquisa divulgada recentemente pela Universidade Estadual do Amazonas. Eles analisaram de 2009 a 2012 dados do Programa de Análise de Resíduos Agrotóxicos em Alimentos aqui em Manaus. E no resultado mostrou que 52% dos vegetais que são vendidos na cidade de Manaus estão impróprios para o consumo, porque tem uma quantidade muito maior de agrotóxico do que o permitido pela Anvisa. A pesquisa englobou 21 produtos agrícolas diferentes e identificou 70 ingredientes ativos de agrotóxicos. Quando eles são aplicados de forma incorreta, sem o equipamento, que é macacão, óculos, essas coisas. Se der um vento, o próprio agricultor inala agrotóxico. Nós temos várias pesquisas com mortes de agricultores aqui no estado do Amazonas porque ele inalou, ele aplicando, ele mesmo se contaminou com o próprio agrotóxico. O MPE também alerta ao consumidor que a garantia do produto sem agrotóxico só pode ser confirmada quando a cooperativa de agricultores ou consórcio tem a chancela da OCS, a Organização de Controle Social ligada ao Ministério da Agricultura. Nós queremos combater o uso inadequado desses produtos, né? Sem receituário agronômico, com a quantidade errada. Produtos que são proibidos, nós temos alguns que são permitidos e há notícias de que alguns produtos proibidos ainda ingressam. Por isso que levar para a mesa um bom alimento hoje em dia tem sido uma tarefa difícil. É preciso acertar nas verduras, legumes e frutas e garantir qualidade de vida. Tenho muito orgulho de trazer um produto orgânico, porque eu sei que eu estou transferindo para as pessoas um produto de qualidade e saúde. Passageiros de um voo da Latam, que seguiria de Manaus para Brasília, levaram um susto na tarde de ontem. Logo após a decolagem, um pássaro se chocou com a aeronave que não pôde seguir viagem e o voo foi cancelado. Caio Fonseca.
Rosimara, o voo de Manaus até Brasília duraria cerca de 2 horas e 15 minutos. Mas momentos depois que o Airbus A321 decolou aqui da cabeceira 10 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, ele colidiu com uma ave que fez um certo estrago na fuselagem da aeronave. Os pilotos precisaram retornar para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, fizeram um pouso em segurança e os passageiros que estavam na aeronave, segundo nota da companhia aérea, foram acomodados em hotéis da capital, já que o voo na quinta-feira foi cancelado e remarcado para o final da manhã desta sexta-feira. Esse tema, a presença de urubus no entorno do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, é bastante antigo e vem sendo debatido há muito tempo. Há meses atrás, o repórter Neto Cavalcante mostrou aqui no Band Cidade uma reportagem especial sobre o assunto. Ele revelou que as oferendas deixadas por pessoas ligadas à religião de origem africana são depositadas bem próximas à cabeceira da pista do aeroporto, ou seja, acaba atraindo as aves para cá. Na época, nós conversamos com o presidente da Aratrama, Alberto Jorge, que é a associação ligada a essas pessoas que têm a religião de origem africana. Na época, ele nos informou que existe uma área na zona norte de Manaus que é destinada para esse tipo de oferenda, mas que ainda não funciona por conta de uma autorização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Hoje mesmo, pela manhã, o repórter cinematográfico Alberto Junho conseguiu flagrar aqui no aeroporto, bem próximo da pista, urubus sobrevoando essa área. Ou seja, um risco para a aviação que ainda não tem data certa para terminar. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Fica o alerta, né? Alunos da Faculdade Marta Falcão, na capital, foram premiados recentemente nos Estados Unidos. Eles disputaram com estudantes de vários países e os projetos empreendedores desenvolvidos pelos amazonenses ganharam o reconhecimento de empresas no Vale do Silício, na Califórnia. As fotos mostram momentos do evento nos Estados Unidos. Foi lá que esses 3 estudantes do Amazonas apresentaram suas ideias empreendedoras voltadas para a educação. Durante a viagem, eles estiveram em grandes empresas no Vale do Silício, na Califórnia. Os participantes apresentaram os projetos em grupos. A turma do Cássio conquistou o primeiro lugar com o produto que foi chamado de Uber da educação. E a gente consegue ter uma rede de interação entre alunos e tutores, em que no momento de dificuldade, antes de uma prova, se eu tenho problemas de timidez, por exemplo, e eu não consigo às vezes tirar dúvida dentro de sala de aula, eu consigo buscar esse tutor online. Então ele é uma ferramenta muito boa porque ele propicia uma vantagem, tanto para os tutores quanto para os alunos. Já o grupo do Igor alcançou a premiação de segundo lugar com a ideia de um quiz educacional online para crianças e adolescentes. Seria um aplicativo de perguntas e respostas e quanto mais acertos elas fossem tendo, elas iam obtendo uma pontuação para depois trocar em companhias parceiras ou por objetos, ou por descontos, ou por qualquer coisa. Isso seria um aplicativo que poderia ser implantado em qualquer país. Ao todo, 29 estudantes brasileiros participaram do projeto que premia os melhores alunos das faculdades que integram um grupo americano de ensino. Letícia, que ainda está estudando Direito nesta unidade na capital, também foi selecionada no programa. Ela representa o projeto de um aplicativo que oferece um aprendizado interativo de livros e que ficou em terceiro lugar. A ideia surgiu porque a gente foi pesquisar o pior problema educacional, porque os projetos tinham que ser para resolver problemas da educação. Então, a gente descobriu que o pior problema educacional no Brasil era o analfabetismo e o analfabetismo funcional. E a maior razão disso é porque as crianças e os adolescentes, pré-adolescentes, não têm acesso a livros. Porque as bibliotecas públicas são escassas, não tem muitas bibliotecas nas escolas e o governo não investe nisso. Então, a gente pensou num aplicativo que seria uma biblioteca interativa. Parabéns. Depois da propaganda eleitoral vem o Jornal da Band. Boa noite, um ótimo fim de semana para você.